Sejam bem-vindos a mais um episódio do Movie Talks, aqui onde conversas acontecem para mover você e mover o seu negócio. Pensa no tema fascinante que nós temos para o dia de hoje, principalmente para você, mulher. Me conta, você tem sentido o desafio de conciliar maternidade, vida pessoal, marido, se você tiver um por aí, e ao mesmo tempo o desenvolvimento do seu negócio? Às vezes fica pesado, não é mesmo? Às vezes a gente fica meio perdida, sem saber o que fazer, tentando equilibrar tantos pratos de uma única vez. Pois é, a gente vai entender como trazer clareza e ao mesmo tempo como promover a harmonia para que você consiga tocar tudo isso de uma forma mais tranquila. E para falar deste tema conosco neste episódio, eu tenho aqui aquela convidada mega especial. Ela é aquela mulher inconformada que não veio a esse mundo a passeio. Ela tem como propósito transformar a vida de pessoas que também são inconformadas como ela e desenvolver o autoconhecimento que ela considera tão essencial para que a gente possa ir para esse lugar de harmonia de fato. E ela acredita que todo mundo, eu, você, tem o direito e o dever de deixar a sua marca neste mundo. E também de proporcionar a clareza necessária para descobrir quem você é, onde você está e aonde você pode chegar. Seja muito bem-vinda, Andréia Costa. É uma grande satisfação recebê-la neste episódio. Fique à vontade para dizer um oi, se apresentar para nós, para que a gente possa te conhecer um pouco mais. Nossa, estou muito lisonjeada com essa mega apresentação. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui. É um sonho se realizando, né? Eu acompanho alguns episódios do podcast da Lidiane e para mim é uma honra estar aqui, uma satisfação muito grande e acredito que a gente vai gerar muito valor para essa mulher empreendedora que está acompanhando cada episódio. Já pega papel e caneta porque hoje você vai tirar muitos insights. Eu já estou aqui ansiosa por esses insights, viu? Porque eu tenho certeza que também vai servir para minha própria vida, Andréia. Obrigada demais por ter aceitado o convite de estar aqui conosco nesse episódio, viu? Eu tô muito feliz de recebê-la. E aí, pra gente começar, e antes de falarmos deste conteúdo tão rico, deixa a gente te conhecer um pouco mais, Andréia. Conhecer um pouco mais da sua trajetória, da sua história. Como você chegou na Samper? É isso o nome da empresa? Samper Treinamentos. Como que você chegou neste lugar? Por onde você passou? O que aconteceu ao longo da sua jornada? Olha, eu vou fazer de tudo para resumir, porque a história é muito comprida. Eu tenho aí, de caminhada, 5 décadas, né, de vida, graças a Deus. Então, e nem parece, hein? Obrigada. O tom de pele ajuda. Então, eu sempre quis empreender desde muito jovem. Então, eu oscilei entre trabalho em empresas, né? Algumas oportunidades em empresas e alguma ideia que eu tinha, às vezes até sem muita estratégia, na maioria das vezes sem muita estratégia. E eu inventava de empreender, de vender alguma coisa, de servir as pessoas de alguma maneira, porque eu sempre quis viver trabalhando para mim, gerando valor para as pessoas a partir de um conhecimento, a partir de uma habilidade, e isso me perseguiu a vida toda. Então, hoje desde 2020, que tem a Samper Treinamento e Desenvolvimento, ter esse negócio voltado para desenvolvimento humano é o que faltava para que eu pudesse deslanchar e me estabelecer como profissional. Mas eu já trabalhei em supermercado, trabalhei em farmácia, trabalhei em empresa de call center, trabalhei numa lanchonete, no autodriving, trabalhei numa empresa de serviços, que foi a última empresa que eu trabalhei como CLT até agosto de 2020, quando o bichinho do empreendedorismo me picou de novo e eu resolvi
focar nisso durante a pandemia e tenho me dedicado e tenho me realizado, ajudando as pessoas a se tornarem a sua melhor versão. Uma curiosidade, Andréia, como foi empreender na pandemia? Olha, na verdade, eu comecei o ano já sabendo que não ia ficar nessa empresa, porque eu já estava nessa empresa há cerca de 2 anos e meio, já tinha sido promovida em 4 oportunidades, era uma microempresa, não tinha mais para onde crescer. E eu tenho algo comigo que vale, eu acredito que vale para todo mundo. Você tem que ficar num lugar onde você consiga ser desafiado. Se você trabalha numa empresa e você está permanentemente na zona de conforto, olha, digo para você que esse não é mais seu lugar. Você precisa sair daí. A gente precisa se desafiar. Senão a gente não cresce, a gente não se transforma, a gente não muda e não vive os melhores momentos da nossa vida. Então, se você está muito acomodado na sua função, se você não é desafiado, se não há uma provocação para que você aprenda algo novo, desenvolva algo novo, olha, sinto muito te dizer, mas eu acho que esse não é mais seu lugar. É hora de você pensar em alçar outros voos. E já estava certo que eu ia sair dessa empresa, mas com a pandemia, trabalhando em casa, desde quando teve o lockdown, eu comecei a aproveitar os cursos gratuitos que tinha e assim, fazendo curso direto, um monte de curso, é uma avalanche de cursos. Até então, me preparando, eu vou sair dessa empresa e vou trabalhar no departamento pessoal. Na época, eu acumulava 3 funções dessa empresa. Eu trabalhava no departamento pessoal, trabalhava no recursos humanos e trabalhava supervisionando uma equipe externa, pelo WhatsApp. E aí, Uau, bastante coisa. Bastante coisa. Porque era uma empresa bem enxuta, né? Aprendi demais lá. Muito, muito mesmo. Comecei estagiando lá. Então, o que aconteceu? Eu sabia que para entrar em recursos humanos, que é a minha área, eu gosto de desenvolver pessoas, de gerenciar pessoas, eu sabia que há uma barreira de entrada ali difícil, se você já não tem uma experiência mais consolidada. Assim, eu vou fazer um curso de E-Social, DP e E-Social, entro pela porta do departamento pessoal e lá dentro, a hora que surgiu uma oportunidade, eu, vou para os recursos humanos. E nessa eu comecei, fui impactada por uma proposta de um curso de analista comportamental. A metodologia DISC, eu nunca tinha ouvido falar disso. Fiquei maravilhada. Aí só nesse período aí eu fiz 2 formações como analista comportamental. E aí pensei, aí já virou uma chavinha aqui dentro. Olha, isso eu não preciso usar só trabalhando dentro de uma empresa. Eu posso criar um produto para mim. E eu já estava querendo empreender no digital desde 2017, 2016, quando eu comecei na universidade, que eu fiz a universidade tardiamente, né? Então eu já estava pensando, pesquisando o que eu posso fazer. Agora, eu vou fazer. E o meu irmão, ele é estrategista digital, de marketing, perdão. E aí ele pegou, eu te ajudo. Aí eu preparei um produto, um treinamento voltado para o público 50+, porque eu fazia parte de uma comunidade de 50+. Vi uma necessidade desse pessoal dentro do grupo, que no curso não cobria, só tinha a parte técnica, não tinha a parte de comportamental, a parte de percepção dos recursos que a pessoa já tem, porque ela não queria trabalhar com aquilo que ela trabalhou a vida inteira, estava perdida, eu sei tanta coisa, eu começo por onde? O que eu faço com tanto conhecimento? O que eu uso? Que não seja igual o que eu fiz a minha vida toda, a maioria era aposentado. Aí eu criei um treinamento para essa turma, e aí começou a minha jornada. E foi um aprendizado, assim, incrível. Muito bom mesmo. Imagino, maravilhosa. Andréia, eu vou pescar, porque tem muitos peixes em tudo isso que você me falou. Mas eu vou pescar um peixe aí de todas essas informações que você trouxe nessa sua fala. A questão da zona de conforto, né? É muito comum a gente, ao longo das fases da nossa vida, ir se aproximando para esse lugar, né? Tentar ficar confortável, porque é quentinho, é gostosinho, é bom, né? Mesmo que a gente saiba que o resultado disso não é legal, é muitas vezes para onde a gente tende a caminhar. O que você pode dizer para esse empreendedor, para essa empreendedora
que tem notado, tem percebido que está nesse lugar mais confortável, que está nesse lugar de zona de conforto. O que ele pode fazer para começar a mudar essa realidade? Ok. Neurologicamente, não. Falando de neurociência, melhor dizendo, o nosso cérebro busca essa zona de conforto. Porque o nosso cérebro trabalha o tempo todo economizando energia. Perfeito. Então, o nosso cérebro ele vai sempre puxar para aquilo que é comum, para aquilo que você já está acostumado, para aquilo que já está automatizado, já se tornou um hábito, já se formou um padrão. Então, ele vai te puxar para essa parte do automático. Para não cair nessa armadilha, ou se você já está percebendo que está pendendo para cair nessa armadilha, a primeira coisa que é o que eu faço, busque aprender algo novo todos os dias. Mesmo que seja uma coisa muito simples, adquira um novo conhecimento por meio de uma leitura, de uma boa leitura, por meio de um curso rápido, por meio de conversas com pessoas mais experientes que você, de áreas diferentes de onde você trabalha. E quando eu falo para você ler um livro, para você buscar um conhecimento, não é só dentro da área em que você atua, não. Se desafie, busque um conhecimento que não tem nada a ver com o que você faz. Isso vai gerar novas sinapses, isso vai te gerar insights, vai melhorar a tua perspectiva no âmbito pessoal e profissional. E você vai pensar fora da caixa. É assim que a gente pensa fora da caixa. Tendo contato com conteúdos que não tem a ver com a minha área, com a minha zona de conforto, a minha área de atuação. Conteúdo que, num primeiro momento, não tem nada a ver com o que eu faço, mas você vai encontrar um meio onde aquelas peças se encaixam, onde aqueles temas se conectam e você pode criar uma inovação, você pode criar um novo formato, você pode inovar dentro do teu departamento, você pode inovar dentro da tua empresa, você pode gerar novas conexões a partir deste conhecimento que não estava no seu radar. Então, o começo é você se desafiar no sentido, eu vou aprender algo novo todos os dias. Maravilhoso. Como faz sentido, né? E é mesmo a compreensão de como o nosso cérebro funciona, né? Ao entender isso, a gente vai percebendo quais as estratégias a gente pode adotar para ir alimentando esse cérebro, para não deixar ele confortável demais e só no modo economia de energia, né? E aí, eu já vou falar uma coisa extremamente importante para vocês, hein? Também vale estar aprendendo aqui conosco no Move Talks. E aí, ó, uma coisa que pode reforçar bastante esse aprendizado com você é você chamar outros empreendedores, outras empreendedoras, para que depois de um episódio vocês possam discutir os insights obtidos e como isso pode ser implementado aí no dia a dia da sua empresa, do seu negócio e da sua vida. Então já aproveita, já compartilha esse episódio com aquele seu parceiro, aquela sua parceira que vai atuar com você aí no desenvolvimento desse aprendizado, hein, desse conhecimento, para que vocês possam ir para a prática depois. E aí, Andréia, agora eu quero, dentro da sua metodologia, entender, você coloca como a clareza, como se fosse um primeiro passo ou uma primeira etapa da sua metodologia. O que é essa clareza? Olha, quando eu falo de clareza, isso parece uma coisa muito subjetiva. Ah, o que é isso? É claro que eu sei quem eu sou. Será que você sabe mesmo? Será que você sabe exatamente todo o potencial que há dentro de você? Será que você tem usado toda a sua potência em seu favor, para ajudar, contribuir, abençoar as pessoas que estão ao seu redor? Será que você consegue expor todo o teu potencial? Então, a clareza entra nisso, em descobrir não só aquele jargão que a gente usa às vezes em recursos humanos, os seus pontos fortes e seus pontos a desenvolver. É para além disso, a tua potência, as tuas qualidades, as habilidades que você possui, o conhecimento que você vem acumulando, as competências que você tem, que você construiu ao longo da tua jornada, os seus hobbies, suas características, como mãe, como pai, como irmão, como filho, como amigo, como colega de trabalho, como gestor, como empreendedora. Quais são as principais características? O que você faz muito bem? O que você gosta de fazer?
as pessoas não param para se ver por dentro. E se eu não sei toda a bagagem que eu tenho, se eu não tenho essa clareza de quem eu sou de uma forma mais profunda, eu não consigo sonhar à altura de onde eu posso chegar. Os meus sonhos se tornam pequenos, limitados diante de todo o potencial, todo aquele turbilhão que eu tenho aqui dentro. E o que eu nunca parei para analisar. Poxa, eu sei tudo isso, eu faço tudo isso. Caramba, eu sou a mina, hein? Eu sou o cara. E por que eu não estou fazendo isso me beneficiar tanto quanto poderia? Por que eu estou só patinando? Por que eu estou me acomodando aqui se eu posso voar com as águias? Nossa, uau, uau. E Andréia, eu não sei como é a sua experiência, claro, você pode compartilhar na sequência, mas assim, ó, quando eu trabalho exercícios para suscitar essa visão da identidade desse empresário, dessa empresária, é muito comum eles confundirem essa questão da identidade com o que eles fazem. Aí você pergunta, tá, mas quem você é? Né? E aí a pessoa, não, mas é que eu sou um empresário, então eu faço, sei lá, móveis, né? Aí a pessoa sempre cai para esse lugar, ou fala da profissão, não, eu sou administrador, eu sou engenheiro. E aí a pessoa tem uma dificuldade de sair desse lugar que se conecta mais com o que ela faz e não necessariamente com a essência dela, de quem ela realmente é. É aí que você já começa a perceber o quanto aquela pessoa ainda não se aprofundou no autoconhecimento, né? Exatamente. Não sei como tem sido a sua experiência nesse sentido. Exatamente. Tem pessoas que, quando se aposentam ou quando acontece alguma coisa e ela é desligada de uma empresa que ela trabalhou durante anos, ou ela precisa se afastar da direção da sua própria empresa, ela não sabe o que fazer. Porque ela só sabe ser aquela função. Ela só sabe ser gestora, ela só sabe ser gerente, ela só sabe ser empreendedora. Ela não tem identidade. Ela não consegue ser outra coisa a não ser o que ela faz no trabalho. E tá tudo bem, é normal a gente querer se sentir útil quando tá trabalhando, quando tá produzindo, tá gerando renda, tá transformando a vida de alguém com um produto ou com um serviço que a gente entrega. Ótimo. Mas antes de ser isso, ou para além disso, quem é você? A Lidiane falou aqui um pouco de aspectos profissionais, de alguns jargões que eu uso, como eu me posiciono nas redes sociais, mas quem é a Andréia? A Andréia é a filha do seu Inácio, a filha da dona Regina, é a irmã do Emerson, do George, da Patrícia, da Iris. É uma tia babona de 7 sobrinhos. Ai, delícia! É uma pessoa apaixonada por música e por pessoas. Eu gosto de conversar, eu gosto disso aqui, dessa troca, de ter contato com pessoas de universos completamente diferentes. Eu gosto de ouvir histórias, eu gosto de gente, eu gosto de jogar videogame, eu gosto de cozinhar eventualmente. Gosto do meu trabalho, sou louca pelo meu trabalho, porque por meio dele eu cumpro o meu propósito, que é transformar muitas vidas por meio do autoconhecimento, mas eu sei quem eu sou, eu tenho clareza de quem eu sou. Óbvio, André, você falou que já tem 5 décadas de vida, estou caminhando para 53 anos, é meio óbvio que você saiba quem você é, a maturidade nos traz muito disso, e se eu disser para você que até quando eu tinha 40 anos, até 2012, eu era uma adulta com cabeça de adolescente. Porque eu amadureci muito tarde. Eu vivi no oba-oba por quase 40 anos. Foi quando a minha empresa quebrou, a empresa que eu atuava com música, porque eu ministrava louvor nas igrejas, eu cantava, distribuía meus CDs e tudo mais. Quando a minha empresa quebrou, no primeiro semestre de 2012, parece que tudo começou a dar errado ali. E aí eu comecei a ver que a vida não é tão fácil quanto parecia ser para mim. Parecia que tudo vinha com muita facilidade. Parecia que eu sempre estava no lugar certo, na hora certa. E as coisas simplesmente aconteciam. E aí de repente a realidade bateu ali na minha porta. E eu tive que recomeçar depois de 15 anos longe do mercado de trabalho. Eu tive que baixar minha bola,
pegar minha carteirinha de trabalho, meu currículo e bater na porta das empresas. E eu não estava antenada com o que estava acontecendo no mercado. Quem era eu? Uma pessoa desempregada, cheia de dívidas e ainda querendo recuperar a minha empresa, porque eu não queria parar. Mas eu não tinha de onde tirar dinheiro, eu levei calote. O veículo foi furtado. Ah, mas você não tinha seguro? Tinha seguro, mas e o material que estava no carro, que valia mais do que estava no carro? O seguro não cobriu. Eu tive um prejuízo de mais de 30 mil reais. Fora 2 calotes que eu levei de mais de 10 mil reais. Investindo na gravação de um CD. Isso, a gente tá falando em 2012, né? 30 mil, 10 mil, era muito mais dinheiro do que hoje, sim, né? Sim, tinha muito mais valor do que hoje. E aí eu tive que baixar minha bola e eu voltei para o mercado de trabalho onde tinha oportunidade para mim, que foi trabalhando como operadora de telemarketing. Eu vou trabalhar só 6 horas e eu posso continuar trabalhando com música. Eu vou voltar a andar de condução, mas eu não vou deixar de cuidar do meu trabalho, porque eu tenho uma empresa. Eu era microempreendedora. Não, eu vou continuar. Mas Deus tinha outros planos para mim, porque aí eu descobri um novo caminho, o desenvolvimento humano. Uau! E aí foquei toda a minha energia nisso. E amadureci demais. Naquele ano, eu deixei de ser uma mulher de 40 anos com cabeça de adolescente. A ficha começou a cair, eu comecei a me posicionar de uma outra maneira e comecei a entender mais quem eu era, porque eu enfrentei desafios duríssimos a partir deste ano. Tanto no âmbito pessoal, quanto no âmbito profissional. Então, a vida começou a me bater com força. E aí, o que você faz? Você senta e chora? Não. Você tem que reagir, você tem que reunir todos os cacos ali e reconstruir e se reconstruir sendo ainda mais forte. E foi isso que eu fiz e continuo fazendo. Uau, Andréia, uau, tem tantas coisas se conectando agora na minha mente. Vou tentar, colocar tudo para fora. Primeira coisa, às vezes a gente acha que está dando tudo errado quando a gente vem com um grande baque na vida, né? Você quebrou. Não estou dizendo que não é um problema e que não foi um grande baque. O nosso primeiro sentimento diante de situações complexas tá tudo dando errado, tô perdendo tudo, perdi a mão. Mas acredite, e hoje você vai poder comprovar isso, né? Que na verdade, quando os reveses da vida acontecem, eles acontecem para que a gente possa subir o próximo degrau. Então, quando você evidencia que, eu era uma menina de 40 anos, né? Eu era uma adolescente aos 40 anos. Quando eu levei esse baque, aí sim eu amadureci. Era porque era exatamente isso que era necessário acontecer. E não é diferente com você aí do outro lado. Às vezes, a vida bate e bate forte. E ela tenta nos nocautear. Eu sei disso. Acredite que eu também tenho reveses na vida. Então, fala aqui uma pessoa que tem passado por estes ciclos, ok? Não falo de um lugar de zona de conforto, não. Mas é quando a vida tenta nos nocautear que a gente precisa respirar fundo. Entender o que a vida tá nos mostrando, gente. Reconhecer o que a gente precisa aprender e decidir dar o próximo passo, subir o degrau que a vida se apresenta diante de nós. E parabéns, Andréia, você aceitou o desafio da vida e subiu o próximo degrau. Parabéns por isso, viu? Obrigada. Parabéns mesmo. E agora, uma vez que a gente vai trazendo clareza, vai para esse lugar de autoconhecimento de fato, de saber entender quem a gente é, né? Reconhecer todas as nossas habilidades, toda a nossa potência, né? Depois de passar por esse passo, qual é a próxima etapa, Andréia? Porque a ideia é, ok, eu sei quem eu sou. E aí, eu preciso saber o que mais, aonde eu estou? Sim. Quando eu falo que a clareza também tem que servir para te localizar onde você está, é em relação à tua jornada de vida.
Geralmente isso acontece quando alguma coisa dá muito errado. Quando você perde alguma coisa. Quando você leva um tombo. Acho que todo mundo sabe disso. E se você não sabe, o ser humano aprende muito quando as coisas dão errado. Com os fracassos. Verdade. O fracasso na sua trajetória de sucesso, de êxito, ele é um excelente professor. É um professor muito duro, muito rigoroso. Um professor que você fica com raiva dele, você acha que ele é muito mal, mas a gente aprende muito com o sofrimento. O ser humano é assim. A gente aprende com o sofrimento. Quem dera aprendêssemos apenas com os êxitos, com as vitórias, observando o tombo do outro. Esse é sábio. Aquele que cresce, que aprende com o erro do outro, esse é sábio. Quem aprende com os próprios erros é inteligente. E às vezes nem inteligente a gente consegue ser, porque a gente insiste no erro. A gente insiste naquela mesma tecla. Então é importante que quando isso acontecer, quando alguma coisa parar teu mundo, você precisa entender onde eu estou na minha trajetória de vida. O que você planejava ser a essa altura da sua vida? A gente faz planos quando jovens e a gente continua fazendo. Então, analisando, fazendo uma rápida retrospectiva. Você está onde você imaginou que estaria quando você tinha 18, 20, 24 anos? Quando você estava começando a sua graduação? Ou quando você estava finalizando a sua graduação, você fez planos? Porque quando eu chegar a tal idade, eu quero estar assim, quero ter uma casa, quero ter uma família, quero ter viajado tantos países, que eu conhecido, não sei o quê, tal. E você está? Onde você está? Opa, eu planejei ir por esse caminho e eu estou indo para esse caminho. E aí? O que você faz agora? Então você localizou onde você está. Aí é a hora de começar a recalcular a rota. Aquilo que você sonhou lá atrás, ainda faz sentido para você? É importante, a gente fala de propósito de vida, é um termo assim, muito utópico, muito subjetivo. Mas propósito, gente, nada mais é do que o seu porquê. Por que você faz o que você faz todo dia? Por que você acorda todo dia para trabalhar? É por quê? Por causa da sua família? Porque você quer ser uma boa mãe, um bom pai? É porque você quer gerar valor na sociedade? Você quer gerar empregos? Tem não sei quantas pessoas que trabalham na sua empresa e dependem do seu negócio para prosperar e para cuidar das suas famílias? É porque você quer cumprir aquela meta? Já tive um filho, vou escrever um livro e vou plantar uma árvore. Quero deixar minha marca no mundo, um legado. Enfim, o que você quer? Qual é o seu porquê? Isso é propósito. Isso é para a vida toda. Então, a partir desse ponto de inflexão que você descobre, aquilo que eu planejei não aconteceu tudo diferente. Não que aconteceram só coisas ruins. Tem muitas coisas nesse percurso que foram ótimas, foram sensacionais, mas está destoando daquilo que eu imaginei. Mas você também não é mais aquela pessoa lá atrás. Você já foi transformado nessa jornada. Então, saber exatamente em que ponto você está e a partir daqui eu vou para onde, eu faço o quê? Quais são meus próximos alvos? Eu preciso de clareza para isso também. Clareza e muita humildade e resiliência. Se tiver que recomeçar, se tiver que voltar algumas casas, eu vou voltar. Mas agora eu não vou deixar isso escapar das minhas mãos. Eu não vou errar a mão, eu não vou perder as rédeas da minha vida. Maravilhoso, Andréia. E aí, dentro dessa questão do propósito, né? Eu me lembro muito do livro Descubra o Seu Porquê, do Simon Sinek. Ele trabalha o círculo de ouro, né? Dividido em 3 etapas. É um círculo que começa de dentro para fora. A primeira pergunta que você precisa responder quando se fala de propósito é o porquê. Por que eu faço o que eu faço? Quando eu encontro o meu porquê, aí eu vou pensar nas etapas seguintes. Para que eu faço o que eu faço? E o que de fato eu faço? E é nesse processo de construção que a gente descobre esse propósito.
E é por descobrir este propósito que a gente consegue ter ações consistentes, que vai nos munir de energia, de foco, de motivação, para a gente continuar percorrendo a jornada, porque a jornada é feita de dificuldades, desafios, obstáculos. E se você não tiver algo que te mova fortemente, você vai desistir no primeiro problema em que você encarar. Eu gosto muito da temática desse livro, ele está muito voltado para o universo corporativo, mas ele se aplica também em nível pessoal, em nível individual. Né? Ele fala que as empresas também precisam entender o seu porquê, para depois responder a pergunta do para quê e o quê. Né? Então serve tanto no universo corporativo quanto num nível mais pessoal. E eu gosto muito desse livro porque ele trabalha exatamente essa conscientização. Quando a gente sabe o nosso porquê, a gente tem força para continuar se movendo, percorrendo a jornada, trilhando esse caminho, mesmo diante dos desafios, que é uma certeza que eles existirão, né? Não tem uma jornada plena, bonita, maravilhosa, que é só ascensão e a pessoa vai e chega rapidamente onde ela quer. Isso é utópico. Sim. Né? É utópico. E aí, partindo deste ponto de vista, ok, eu sei quem eu sou, já trabalhei, já me aprofundei no autoconhecimento, já me situei, sei aonde eu estou. E aí você usou uma pergunta interessante nessa questão da situação. Eu vou ter que falar isso primeiro antes de te fazer a próxima pergunta, Andréia. Que é, o que você queria lá atrás é onde você está hoje? Andréia, vou falar de mim, não, eu não estou onde eu tinha sonhado lá atrás. E aí, faz o quê? Esse empreendedor que está agora descobrindo que quando ele olhou para essa pergunta, ele não está onde ele gostaria de estar. Entra em depressão, Andréia? Não. Senta e chora, Andréia? O que a gente faz se a gente não chegou ainda onde a gente quer, onde a gente supôs, imaginou que chegaria? Nem tudo está perdido. Calma, muita hora nessa calma. Eba! Você tem que alinhar as suas expectativas. Eu gosto de usar uma frase, eu não sei se essa frase é de alguém, mas de vez em quando eu uso ela. Eu utilizo essa frase, melhor dizendo. A gente acaba errando a mão, se decepcionando com as pessoas, conosco mesmo, porque a gente cria uma expectativa muito fora da nossa realidade. Eu costumo dizer assim, olha, crie barata, mas não crie expectativas no outro. E quando diz respeito a você, como vou partindo do princípio que você sabe exatamente onde você está, você já sabe quem você é. Na totalidade, Andréia? Não, a gente está sempre se descobrindo. E tem coisas que por mais que a gente adquira conhecimento, aplique ferramentas, a gente vai ter que viver, passar por aquele momento para descobrir quem nós somos diante daquele estímulo externo. E tá tudo bem, tá? Então, se você já sabe quem você é, assim, uma profundidade assim de uns 60%, se você sabe onde você está e não tem nada a ver com aquilo que você queria lá atrás, puxa, tá totalmente fora, é hora de alinhar as expectativas, tá? Eu não sou mais aquela pessoa, eu não cheguei onde eu queria, mas eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era, muito mais preparada, bem preparada. Eu tenho muitos recursos, eu tenho uma bagagem repleta de conhecimento, de experiências. Olha que coisa maravilhosa. O que você viveu, o que você experimentou, ao que você se expôs, situações que você se expôs, te trouxeram até aqui, te forjaram. Você está bem mais preparada para avançar numa direção maravilhosa. Você pode ainda conquistar muitas coisas. Então você tem que alinhar suas expectativas e ver agora onde você quer chegar. O que você quer para sua vida, para sua família, para sua empresa, para os seus anseios pessoais. O que você quer conquistar? O que você quer aprender? Eu comecei uma faculdade com 40, foi em 2016, com 43 anos. Acho que é 43, eu sempre me atrapalho, porque eu faço aniversário no fim do ano, eu sempre me confundo. Tá tudo certo. Eu comecei a faculdade com 43 anos. Houve momentos na sala de aula em que eu era mais velha do que o professor. Mais velha que toda aquela turma. Mas foi massa.
Eu tinha que estar fazendo faculdade naquele momento. Lembra que eu falei que eu amadureci tarde? Era uma cabeça oca. Eu acho que eu não tinha preparo nem para fazer faculdade antes disso. E eu consegui aproveitar porque era o meu momento. Queria ter feito antes? Queria. Mas não deu. Mas, e aí? Eu recalculei minha rota. Eu sei o que eu quero. Eu descobri o curso de administração. É isso que eu quero estudar. É nisso que eu quero me aprofundar. É com isso que eu quero trabalhar, performar. Antes era música. Eu descobri a administração. E foquei naquilo e dei o meu melhor. Para chegar onde eu estou hoje, boa parte do que eu aprendi foi na faculdade. Eu aplico muitas coisas, muitas técnicas, muita vivência do meu tempo acadêmico e que me preparam para muitos desafios que eu enfrento hoje. Principalmente a parte de estratégia, de controle, porque eu já quebrei. Então, eu não posso quebrar de novo. Pô, agora você tem uma graduação em administração, pelo menos um conhecimento ali, mais ou menos você já tem, para não quebrar de novo. Então, eu tenho elementos, eu tenho subsídios para fazer mais e melhor. E não desistir de nada que eu acredite. E fazer até dar certo. Eu acredito que a gente tem que fazer até dar certo. Não é tentar, é fazer até dar certo. Perfeito, perfeito. Andréia, também não sei, né, dentro da sua experiência, se você esbarra com essa questão. Eu esbarro. Que é o seguinte, às vezes esse empresário, essa empresária, está tão fragilizados, sabe? A vida bateu forte, a pessoa tá com uma série de dificuldades, tem muitos desafios para encarar. E aí, quando você vai para esse lugar de buscar a identificação do que essa pessoa quer, ela pouco consegue visualizar aonde ela quer chegar, o que ela quer conquistar, o que ela quer para essa nova fase da vida dela. Não sei se você esbarra com esse tipo de questão. E muito provavelmente, parte aqui da nossa audiência pode estar exatamente nesse lugar de fragilidade. Como voltar a sonhar? Perfeito. Isso é mais comum do que a gente imagina. Muito comum. A pessoa não tem objetivo para os próximos 6 meses. Ela não tem um alvo. Ela tá tão no automático. Ela sabe que ela tem que trabalhar, porque ela tem responsabilidade com a família dela. Uhum. Ela tem responsabilidade com a função, com o cargo que ela ocupa, com a empresa que ela dirige. E ela tem os seus anseios. Eu preciso trabalhar porque é daí que veio o meu sustento. É aí que eu banco minhas viagens, as coisas que eu quero comprar, os lugares que eu quero ir e tudo mais. As pessoas a quem eu quero agradar, servir. Mas é uma vida muito vazia você viver só para trabalhar. Viver só para trabalhar, o trabalho é uma parte importante da vida. Mas viver só em função de fazer dinheiro, eu não acredito que a gente ganha dinheiro. Eu acredito que a gente faz dinheiro, né? Viver só para isso, e aí ansiando pelo fim de semana, que eu vou dormir até meio-dia, dormir até acordar no sábado, e aí eu vou ter um tempo com a minha família, vou ver um Netflix, alguma coisa assim. Isso é uma vida muito vazia, mas tem muitas pessoas que vivem assim. Porque já se decepcionaram. Eu planejei tanta coisa e não aconteceu, agora não planejo mais nada, tô nem aí. Nossa, a gente encontra muitas pessoas assim, viu? Tô nem aí, esse negócio de planejar não serve pra mim não, eu quero deixar a vida me levar. Poxa, tudo bem que a gente não tem controle sobre grande parte da nossa vida, mas se existe uma coisa que funciona, é sim você planejar. E não significa que quando você planeja, tá chegando o fim do ano, os desejos para 2026, porque em 2026 eu vou emagrecer tantos quilos, porque em 2026 eu vou fazer academia, porque em 2026 eu vou fazer tal curso, eu vou fazer uma pós, e aí passa o ano, você não faz nada, mas tudo bem, eu te ajudo com isso. Isso aí. Então, a pessoa planeja. E aí, se não aconteceu, na primeira dificuldade que não correu tudo de acordo com o que ela planejou, com o que ela desenhou, porque papel aceita tudo, ela desiste. Tá vendo como não dá certo? Eu planejei e não aconteceu. Gente, aquilo não é escrito em pedra. Você tem que ir ajustando ao longo do caminho. Você vai ajustando a rota. Não deu certo por aqui, mas eu sei o que eu quero alcançar até dezembro de 2025.
Você projetou um alvo, eu tenho um alvo, eu quero atingir um alvo. Até dezembro, até o dia 31 de dezembro de 2025, eu quero que a minha empresa bata o faturamento de X. Eu quero ter pago a minha viagem de fim de ano. Eu sempre viajo pendurando no cartão de crédito, viajo pagando fiado. Não, eu quero viajar com tudo pago. De repente é um alvo que você tem. Tô dando só um exemplo aqui, tá? Seja lá o que for. É isso que você quer? Você tentou por aqui, não deu certo? Vamos corrigir a rota. Eu vou ajustar um pouquinho, alguns graus para cá. Mas eu não vou abrir mão do meu alvo. Eu só vou ajustar. E eu vou perseguir. Não deu certo do jeito B? Isso é persistência, não teimosia. Existem as pessoas teimosas e existem as pessoas persistentes. Sabe a diferença, Lid? Oi, de persistência e teimosia? Eu acho que eu sei. Eu acho. A gente vai para um lugar de teimosia, a gente tenta fazer sempre do mesmo jeito, sem corrigir a rota, sem corrigir os comportamentos, sem corrigir as ações e fica batendo, sabe, o murro em ponta de faca. E aí, se você tá sempre fazendo do mesmo jeito, viu que não dá certo, precisa mudar para poder começar a chegar no lugar onde você quer. Aí, quando você trabalha as mudanças necessárias, os ajustes, aí você vai para um lugar de persistência, né? Perfeito, é isso mesmo. O teimoso, ele quer colocar o quadrado dentro do círculo e ele fica lá o tempo todo e tem que caber, e não vai caber nunca. No círculo, você tem que colocar um outro círculo, uma forma de círculo, uma forma geométrica de círculo, não vai entrar. E aí é uma frase atribuída a Einstein, não sei se é dele mesmo, né? E você fazer as mesmas coisas querendo resultados diferentes é loucura, nunca vai acontecer. Você precisa fazer pequenos ajustes. Você precisa recalcular e há momentos que talvez isso não seja para mim agora. Eu estava com expectativa muito alta, não vou desistir. Eu vou recalcular, eu vou me dar mais tempo para conquistar esse alvo. Esse eu vou ter que planejar para daqui 1 ano e não para daqui 4 meses. Faltam 4 meses para terminar o ano. Eu preciso de mais tempo para me estruturar, me capacitar, me preparar para possuir, para atingir este alvo. Mas eu não vou desistir dele. Mas eu preciso me preparar melhor. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas se você não estabelecer alvos, não precisa ser para daqui 4 meses. Você pode ter um alvo para daqui 1 semana. Isso vai ser um combustível, como gasolina azul, para você levantar todos os dias sabendo onde você quer chegar. Daqui 1 semana eu vou estar aqui. Depois você prepara para mais 1 semana ou para 4 semanas. E aí você vai esticando, vai estabelecendo pequenos alvos. É a ideia de ir fracionando, né? Exato. Até para não ficar pesado, Sim. né, Andreia? Sim. Até para não ficar pesado. Mulher, agora sim, ó. Eu gostaria de uma fórmula mágica. Eu sei que elas não existem, tá? Mas eu gostaria Quem nunca? de uma fórmula mágica, sabe pra quê? Ok, tô sabendo quem eu sou, me situei, tô com o meu alvo bem definido, vou começar a trabalhar, a produzir, a caminhar para a direção da concretização do meu objetivo. Mas a vida continua acontecendo, né? Nós temos aqui toda uma audiência, você aí, muitas vezes é casada, casado, tem filhos, tem a vida pessoal acontecendo, tem uma vida social, porque a gente precisa, né, cuidar também das interações sociais, das amizades, o relacionamento familiar. Ainda a gente tem que se ocupar com saúde. São muitos pratos, Andreia, muitos pratos. E como equilibrar tudo? Você usou uma palavra... Você foi capciosa agora, hein? Propósito. Eu não acredito que tenha como equilibrar a vida. Para o ser humano, essa palavra equilíbrio, para mim, não encaixa. E eu vou explicar por quê. Quando eu falo de equilíbrio, pensando naquelas balanças das mercearias de quando a gente era criança, eu quero 1 quilo de farinha. A gente chegava na vendinha, ele colocava o saquinho aqui e colocava um pezinho de 1 quilo e ia derrubando a farinha aqui. Quando o prato daqui descia e o do pezinho chegava aqui, pronto. Significa que tem 1 quilo aqui e 1 quilo aqui.
Então, para eu ter uma vida bacana, para eu ter sucesso, eu preciso estar nota 10 com a família, nota 10 no trabalho, nota 10 com a saúde, nota 10 com mais o quê, mais sei lá o quê, com outro aspecto da sua vida. Isso não existe. Isso é frustrante. Equilíbrio para pessoas, para gente, não funciona. Eu acredito em harmonia. Da onde eu tirei isso? Da música. Para formar um acorde musical, um acorde simples, de dó maior, eu vou precisar de 3 notas. 3 notas que têm sons distintos. Eu vou precisar de um dó, de um mi e de um sol, tocados ao mesmo tempo. E aí vai formar o acorde de dó maior. E é um acorde maravilhoso. Com 3 notas distintas, eu formo um acorde de dó maior. E por aí vai. Então eu não preciso ter 10 em tudo ou 7 em tudo. Eu posso ter 7 em família. Eu posso ter 6 no lado profissional, na minha carreira, no meu trabalho. Eu posso ter 5 agora com a minha saúde. Eu posso ter 9 nos meus anseios pessoais ou no meu hobby. E aí você vai ajustando de uma forma harmônica e a sua vida anda. E tem hora que vai oscilar, tem hora que família vai cair para 6 ou vai subir para 9. A parte profissional vai precisar mais energia, você vai ter que imprimir mais energia, porque está havendo uma grande mudança, vão lançar um produto, aconteceu algo novo na empresa que vai demandar mais tempo e energia. E aí, naquele momento, você vai ter que estar 8, 9 na profissão, no seu trabalho, e vai ter que deixar um pouco a família de lado. Você vai conversar com a tua família, vai explicar, é um momento, é uma fase, e aí pode cair para 5, você pode não estar tão presente, mas é um momento, daqui a pouco volta a família. Na família, para mim, é importante. Família tem que estar ali, 7, 8. E o trabalho está correndo por fora aqui, mas está tudo bem. Está tudo bem, você está feliz. Isso funciona, e nisso eu consigo te ajudar. Dessa forma, para encontrar harmonia nos diversos aspectos da sua vida. Não precisa estar tudo redondo, não. Tudo 100%, não. A gente pode distribuir isso e você vai encontrar paz. Oh, meu Deus, coisa boa chegar nesse lugar. E assim, que insight poderoso, Andréia. Da música, você trouxe um conceito e aplicou isso no desenvolvimento humano. Fabuloso, que insight poderoso, muito legal. E sim, eu usei, a gente já tinha conversado, né, gente, nos bastidores. Então, sim, eu usei a palavra aí do equilíbrio de propósito para você trazer esse conceito da harmonia, e que rico é esse conceito. E aí, se conecta também com o que você já trouxe aqui, que é: eu preciso me situar, porque quando eu entendo a fase, o momento em que eu estou, eu vou conseguir selecionar os acordes, selecionar as notas para compor os acordes de acordo com a fase em que eu estou. Para entender se no momento da minha vida atual, família precisa estar à frente. Perfeito. Ou se o meu negócio precisa estar à frente. Ou se eu estou numa fase que eu tenha que focar na minha saúde. Então, para eu compor estes acordes, escolher as notas que vão fazer parte disso, os aspectos da minha vida, eu primeiro tenho que ter me situado, me estabelecido. E óbvio, se eu não me conhecer, eu vou fazer escolhas erradas, né? E depois eu vou me arrepender delas, né? Então, é uma etapa complementando a outra, né, Andréia? Exatamente, exatamente. Essa jornada de autoconhecimento, isso é uma coisa que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida, porque graças a Deus, nós não somos perfeitos, estamos sendo aperfeiçoados. É verdade. Então a gente muda, e que bom que a gente muda. Porque a Andréia, de 20 anos, era uma cabeça oca. A Andréia, de 39 anos e meio, era uma cabeça oca. Imagina. O que ia ser da minha vida com aquela cabeça oca que eu tinha? Que bom que eu mudei. E continuo em transformação. Então, à medida em que você vai avançando dentro daquilo que você quer conquistar para a tua vida, é natural que você queira mais e que você necessite se aprofundar em mais camadas, em outros níveis de autoconhecimento.
Porque toda mudança que é perene, ela começa de dentro para fora. E você pode ser a protagonista dessa mudança. Você pode decidir mudar. E é a melhor alternativa. Se você não muda, as situações externas vão te transformar, vão te empurrar para a mudança e você não estará preparado e será sofrível. Vai doer. Vai doer porque crescer dói. Eu sentia dor às vezes, acordava com dor quando eu era criança. Era a dor do crescimento. A dor do crescimento. E continua doendo crescer. Só que agora eu tenho que crescer, eu tenho que expandir o meu conhecimento sobre mim mesma. Entender do que eu sou capaz, o que eu já tenho, o que eu preciso adquirir, porque tudo que eu aprendi até hoje e tenho aplicado na minha vida, Lidiane, e acredito que você vai concordar comigo, me trouxe até aqui. Mas para chegar onde eu quero chegar, isso não será o suficiente. Eu vou ter que acrescentar camadas de conhecimento. Eu vou ter que me expor a novas experiências. Eu vou ter que me desafiar. Eu vou ter que me movimentar, sair da zona de conforto e ir para a zona de crescimento. Crescer dói. Vai ficar desconfortável, mas é importante para chegar onde eu quero. Aquilo que eu quero para minha vida pessoal, para minha vida profissional. Eu estou assumindo o protagonismo de mudar. A atitude, eu peguei e assumi o volante. Eu não estou de passageiro na minha vida. Eu sentei no volante e vou pilotar a minha vida a partir de agora. Então, eu vou provocar as mudanças. Eu já vou me preparando mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Porque eu estou provocando a mudança. Quando eu não faço isso, quando eu sento no banco de passageiro ou no banco de trás, nem o cinto de segurança eu coloco, eu não quero nem saber. Eu quero ficar aqui, rolando aqui a minha rede social favorita. Tudo bem, de vez em quando tá legal. Mas o tempo todo você perdendo tempo com isso, você gastando o recurso mais precioso, que é o seu tempo. Tempo é vida. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. E você perdendo tempo lá, olhando a vida do vizinho, olhando a grama do vizinho, que era verdinho, olha. E você deixando de cuidar da sua, que tá ficando toda murcha e feia e seca. E reclamando. Então, aí você vai sofrer as consequências, você vai ser jogada num lugar em que você não estava preparada, você nunca imaginou estar naquela situação, você vai ser surpreendido por várias coisas e você pende a perder o rumo, a fazer bobagem, a fazer más escolhas, mas vai ter que assumir as consequências de cada uma delas. Com certeza. E ontem eu estava em mentorias online e uma das mentorias eu estava falando exatamente algo que se conecta com o que você acabou de trazer aqui, que é para sair da zona de conforto, para entrar nesta zona de crescimento, a gente sabe que dói. Isso significa que tem um preço a ser pago. Ok, permanecer na zona de conforto também tem um preço a ser pago. Então, o primeiro ponto é decidir. Você quer pagar o preço de estar aonde você está, de permanecer neste lugar, colhendo esses resultados ou a falta deles? Você quer pagar este preço ou você quer pagar o preço de encarar essa dor do crescimento, sair da zona de conforto para chegar nesse lugar? Porque tudo tem um preço, né, Andréia? Tudo tem um preço. Sim. Então é muito um processo de decisão. Começa na decisão. E aí, é óbvio, dói. E a gente vai ter que escolher pagar esse preço. Só que existe um negocinho que são 4 letrinhas, pequenininho, mas que eles ficam gigantes. Que é o quê? O medo, né? Entre a zona de conforto e a zona do crescimento, existe o medo. Andréia, como é que a gente faz para superar a zona do medo e realmente alcançar a zona de crescimento? Ótima pergunta, ótima reflexão, como sempre. O medo, ele existe, é uma das emoções primárias
E ele existe para nos proteger. O ser humano não teria chegado até aqui se não fosse o medo. O problema é quando o medo te paralisa. Esse é o problema. Ter medo não é problema. Ter medo faz parte do pacote. Eu fui criada, minha mãe me educou para não ter medo de nada. E isso foi perigoso durante boa parte da minha vida. Eu não tinha medo. Você imagina as encrencas que eu já me meti. Faço ideia. Por não ter medo. As artes que já aprontou. Por não ter medo. Então, tem que ter ali... É um termostato sutil ali. Então, o medo faz parte. E você precisa cultivar a coragem. Então, o que você quer atingir, o seu alvo, o lugar onde você quer estar para daqui 1 mês, 3 meses, 1 ano, 5 anos, esse tem que ser o combustível para alimentar a tua coragem. E você conseguir entrar em ação mesmo sentindo medo, porque coragem não é ausência de medo, é um controle do medo. Perfeito, Andréia, perfeito. Olha, e é exatamente ir para esse lugar mesmo, né? De fomentar isso. E acho que o porquê nos ajuda muito a fomentar esse lugar de coragem. Ai, Andréia, infelizmente o nosso tempo está acabando, porque eu teria mais 1 milhão de perguntas para te fazer, viu? Mas o nosso tempo, ele é restrito e a gente está chegando aqui na etapa final. E eu quero te fazer uma pergunta para a gente fechar o nosso tema. Mas antes de fazer essa pergunta, eu quero apresentar para vocês as nossas patrocinadoras, essas mulheres incríveis que estão patrocinando o Movie Talks para que nós possamos estar aqui. Nós temos a Paula. A Paula é a designer responsável por toda a identidade visual do Movie Talks. Ela quem criou a nossa logo, a identidade visual em si, ela quem cria toda essa parte de artes. É uma profissional incrível e se você precisar desse tipo de profissional aí no seu negócio para desenvolver os seus materiais, a Paula é a pessoa certa para isso. Também temos a Evelyn Cabreira. Gente, eu tô tentando me expor melhor, uma imagem mais assertiva, viu, Andréia? E para fazer esse processo, eu tô com a ajuda e com o apoio da Evelyn Cabreira. Ela quem vem trabalhando aí, desenvolvendo essa minha imagem. E por incrível que pareça, isso é um desafio para mim, tá? As pessoas olham e acham que é uma coisa simples e fácil. Não é não, gente. Eu já fui aquela pessoa, vou confessar meu pecado, de usar meia esporte com sapato social. Já cometi essa gafe, mas é ótimo que tenhamos profissionais que saibam o que a gente tem que fazer para mostrar uma imagem que seja coerente com o que nós fazemos. A Evelyn é essa pessoa para você desenvolver a sua autoridade como empresário ou empresária, para expressar realmente o potencial do seu negócio. Acredite, a sua imagem chega primeiro e a Evelyn é a pessoa certa para isso. E também temos a Crucial Coaching e Treinamento, a minha empresa. Nós trabalhamos com treinamentos e programas de desenvolvimento para empresários, líderes e a área comercial, sem contar as equipes aí para performar num alto nível. Precisando desse tipo de desenvolvimento e treinamento aí na sua empresa? Chama aí que a gente vai trabalhar um programa assertivo para o seu negócio. E agora, Andréia, quero fazer uma última pergunta e também pedir para que você explique para a nossa audiência como ela te encontra e pode contratar os seus serviços. O que você daria, assim, como 3 passos, 3 dicas rápidas de como esse empresário possa começar essa jornada mesmo de autoconhecimento e chegar nesse lugar de harmonia? Ótimo. Bom, a primeira coisa, o primeiro passo, pega um papel e liste os conhecimentos que você tem, que você veio adquirindo, suas habilidades, experiências que te marcaram. Liste as qualidades, as pessoas falam quem você é, que você é bonita, que você é uma boa mãe. Liste todas as qualidades. Pergunta para a família, para quem convive com você, liste todas as qualidades. Depois que você fizer isso, isso não é uma coisa para fazer de uma vez assim, pegar meia hora, não. Eu quero que você se aprofunde. Coloque tudo que você sabe, o que você sabe fazer, né? Que você faz com aquilo que você sabe, que são suas habilidades. Liste também características comportamentais que você considera importantes. Não, isso aqui é legal. O fato de eu ser uma pessoa mais corajosa, isso aqui me ajudou em várias situações. As suas experiências, aquilo que mais marcou durante a tua trajetória.
Só de fazer isso, você já vai ter uma visão tipo 180 graus sobre você. Isso, de repente, vai dar umas 3, 4 folhas. É muita coisa e você nunca tinha parado para pensar o quanto que você tem de qualidade, de conhecimento, de habilidade. Feito isso, o segundo passo é você alinhar com aquilo que você quer conquistar. Quais são os alvos que você coloca na sua vida para os próximos 3, 4, 6, 1 ano, 2 anos? Lista. O que você quer conquistar? Seja algo material, seja paz de espírito. Verdade. Né? Seja algo intangível, não tem problema. São coisas que você quer conquistar. Coloque o que você quer conquistar e o prazo. Daqui quanto tempo você quer alcançar esse alvo? Por fim, você vai fazer um cruzamento. Eu tenho os conhecimentos, as habilidades necessárias, as características que eu possuo, que eu destaquei, vão servir como trunfo para alcançar isso que eu listei, que eu quero atingir? Sim, legal. Então você vai reescrever para alcançar, para diminuir meu peso. Eu já tenho esse conhecimento, essa habilidade, eu sou uma pessoa disciplinada, tal. Ah, não tenho, André, tá faltando. O que você precisa fazer? Onde você vai buscar esse conhecimento? Como você vai desenvolver essa habilidade? Como você vai mudar ou acrescentar uma nova característica, ou lapidar essa característica para que você alcance? Nisso você consegue traçar um plano, você começa a traçar um plano de um caminho que só existe, isso tem numa música, estava lembrando agora, que esse caminho só existe quando você dá o próximo passo. Uau. Então você vai desenhar e aí você vai começar a caminhar em direção ao teu alvo, sabendo exatamente o que você já tem de recursos e o que você precisa empilhar, acrescentar, para chegar nesses alvos que você estabeleceu para si. E esse caminho vai se formando à medida que você vai dando esses pequenos passos. Nossa, que exercício poderoso, Andreia! Gente, vocês receberam ouro nesse exercício, hein? Faça valer, hein? Andreia, deixa suas redes sociais, como que a audiência te encontra e pode te contratar, inclusive, mulher. Fica à vontade. Claro. Bom, a minha casa hoje tem sido o Instagram, é onde eu coloquei mais conteúdo, que é o andreacosta.oficial, é o mesmo do TikTok. Também com andreacosta.oficial você me acha até no YouTube, mas eu tô em falta com o YouTube. E no LinkedIn, que precisa ser a minha casa principal, eu estou trabalhando para que ela seja, eu estou construindo a minha casinha no LinkedIn. Eu quero dar um presente para você que acompanhou esse podcast, para a audiência tão seleta aqui da Lidiane. As primeiras 5 pessoas que mandarem no direct do meu Instagram, andreacosta.oficial, mandar a palavra, escolhe uma palavra para ela mandar para mim, que eu vou saber que veio aqui desse podcast. Harmonia. Harmonia. Você mandar a palavra harmonia, as primeiras 5 pessoas que mandarem a palavra harmonia no meu direct do Instagram vão ter 50% de desconto na compra do teste e análise de perfil comportamental. Uau, que presentão! Façam valer aí o presente que vocês acabaram de receber da Andreia, hein? E não só o presente, gente. Presta atenção, a Andreia entregou ouro para nós neste episódio. De nada vale você ter permanecido esse tempo aqui conosco se ao encerrar este capítulo você não for registrar os insights que surgiram aí ao longo do episódio e principalmente encontrar um caminho, criar uma estratégia, ações que você possa colocar em prática no seu dia a dia. É para isso que estamos aqui produzindo um conteúdo diferenciado para você, hein? Realmente é para você sair do lugar, se mover e fazer as coisas acontecerem. E aqui nós encerramos mais um episódio do Movie Talks, aqui onde conversas acontecem para mover você, mover o seu negócio. E aproveite, deixe a sua curtida, faça um comentário aqui para apoiar o trabalho que temos desenvolvido por aqui. Beijo, gente, tchau, tchau e até o próximo episódio.